Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar então nossos assuntos sobre nutrição, né? Combustível para o sucesso, combustível de alta performance. A gente estava na terceira diretriz, que era alimente seus superpoderes, e a gente vai dividir ela em 4, né? A gente vai alimentar nossos superpoderes. Primeiro, com combustíveis, que são os carboidratos, que a gente falou no vídeo passado, tá? Quem perdeu, confira lá atrás. E hoje vamos falar sobre construtores. Construtores são as proteínas, né? As proteínas que, quebrando essas proteínas, vão virar aminoácidos que têm papéis fundamentais aí no nosso corpo, tá? O primeiro deles é construção de tecido, construção de cabelo, de unha, pele e principalmente de músculos. Então, se eu quero ter mais massa muscular, para ter mais força, mais performance no meu dia a dia ou no meu esporte, é importante eu consumir quantidades adequadas de proteínas. Se eu consumir quantidades inadequadas ou insuficientes, dificilmente eu vou ter um bom ganho de massa muscular, ok? Segundo, apoia o sistema imune por causa da produção de anticorpos. Anticorpos são formados por proteínas, tá? Então, se eu tenho proteínas insuficientes, eu também não vou conseguir ter produção adequada de anticorpos, né? Então, se eu quero ter cada vez mais saúde, ficar doente aí minimamente possível, né? Uma vez por ano, ou enfim, não ficar doente, eu tenho que ter um sistema imune muito forte. E para isso, consumir quantidade de proteína certa é fundamental, tá? O terceiro ponto aqui, estabilize o nível de energia, ou seja, te dá mais saciedade. Diferente do carboidrato, né? O carboidrato a gente começa a digerir já na boca, né? Na saliva. Já a proteína tem que fazer a digestão lá no estômago, ela depende de algumas substâncias como a pepsina para ser digerida, que só é produzida no suco gástrico lá no estômago. Então, o processo digestivo da proteína ela é muito mais lenta comparado ao carboidrato. Então, se ela é mais lenta, ela vai te dar mais energia por mais tempo, porque ela vai te dar muito mais saciedade, comparado se eu tiver uma refeição só comendo carboidrato. Então, para ter mais saciedade, sempre combine um carboidrato, uma proteína e uma gordura. Isso vai fazer com que você tenha uma saciedade por mais tempo, tá? Outra coisa que é legal, como a gente gasta mais calorias para digerir a proteína, né? Então, quando eu como mais proteínas, eu também acelero meu metabolismo, aumento o meu gasto calórico, isso também contribui também para o emagrecimento. Então, comer proteína acaba sendo importante por causa disso também, por acelerar o metabolismo, tá? Outro ponto também que ele regula o índice glicêmico. A gente conversou que o carboidrato tinha 2 tipos, né? E os carboidratos simples aumentavam muito o índice glicêmico da alimentação, a glicemia, que aumenta a insulina, e isso aumenta a probabilidade de a gente acabar transformando essa energia em gordura, né? Então é muito importante que eu consumisse carboidratos de baixo índice glicêmico. E quando que eu tenho carboidratos aí de médio ou baixo índice glicêmico adicionado com uma proteína, né, combinado com uma proteína, minha refeição vai ter um índice glicêmico ainda menor por causa dessa digestão mais lenta da proteína. Ou seja, se eu tenho um índice glicêmico da minha alimentação menor, meu pico de insulina também é menor e a chance de eu transformar essa energia restante em gordura é menor também, tá? Então é isso. E esses são os grandes vantagens de se consumir quantidade de proteínas. Então, resumindo, são várias, né? Melhora meu sistema imune, aumenta minha massa muscular, acelera meu metabolismo, diminui meu índice glicêmico, enfim, né? Tenho boas vantagens aí consumindo proteína. Agora, quais são os tipos de proteínas adequados aí que a gente vai ter que consumir? Primeiro, evitar as falsas proteínas, que são os embutidos, salame, presunto, mortadela, enfim. Isso é muito sódio, muito condimento e pouquíssimas proteínas, tá? Então vamos lá, geralmente a gente, quando pensa em proteínas, a gente vai pensar em leite, ovos, carnes, né? Mas também existem as proteínas vegetais também que a gente vai falar, tá bom? Quando a gente vai escolher as carnes como fonte de proteína, a gente vai usar essa regra, quanto menos perna, melhor. Isso é uma regrinha que é legal, que a gente diminui a quantidade excessiva de gorduras saturadas, né? Então, por exemplo, quando a gente pega lá a carne de vaca, né? Dependendo do corte, eu tenho muita gordura saturada. Então, e também muita gordura entre a carne mesmo, né? Então, quando eu for escolher ali, tentar comer carne de vaca, escolher os cortes mais magros, tá? Agora, se eu diminuir a perna dela, pega um porquinho que tem uma perna já menorzinha, talvez a gordura é menor ainda, né? A gordura saturada que eu vou consumir, dependendo do corte do porco, é menor ainda. Se eu vou para a galinha, que são somente aí duas
duas perninhas, eu vou ter uma carne mais magra ainda, né? São as carnes brancas daí, que tem ainda menos gorduras saturadas aí, menos colesterol. Se eu pegar o peixe, peixe melhor ainda, né? Peixe não tem nenhuma perna, os ovos não tem nenhuma perna, isso faz com que consiga comer uma proteína de maior valor nutritivo aí e com menos gorduras saturadas, ou menos colesterol, tá bom? E aí também, pessoal, a gente vem das proteínas vegetais também, né? A gente não fala muito disso, mas feijão tem quantidade de proteínas, grão de bico, lentilha, tofu, a soja, sem ser transgênica, também tem boas quantidades de proteínas e isso também pode somar dentro aí do que você precisa bater como quantidade ideal de proteínas, tá bom? Outra coisa também, sempre escolher a forma de preparo onde eu consiga pegar o máximo de proteínas e ter o mínimo de gordura e colesterol. Então, por exemplo, uma das coisas prefira grelhado ou assado ao invés de frito. Essa é uma escolha bem positiva. Segundo, se for comer, por exemplo, frango, prefira sem pele ao invés de comer frango com pele, tá? Então essas são mais ou menos aí as ideias aí de como a gente pode escolher boas proteínas aí de uma forma mais saudável. Agora, pessoal, vamos para as quantidades, tá? Quantidades a gente tem que consumir de 1 a 2,2 gramas de proteínas por peso corporal. O que faz a gente ter que consumir mais ou menos? Depende aí da sua idade, depende de quanto você pratica de esporte, qual é o tipo de esporte que você tem, se é mais de resistência ou mais de força, enfim, tudo isso diz muito respeito a se você quer ganhar massa muscular ou manter massa muscular. Todas essas informações são relevantes para o nutricionista prescrever para você se você vai consumir 1,5, 2 ou 2,2 gramas de proteínas por peso corporal, tá? Então vamos supor, se sou um homem que quer fazer uma manutenção de massa magra aí, com 30 anos, com 70 quilos, eu vou estar consumindo aí, em média 70 gramas de proteínas por dia, né? 70 gramas de proteína por dia. Se eu sou fisicamente ativo e quero ganhar massa muscular, talvez eu vou consumir o dobro disso, né? Eu vou consumir até 140 gramas de proteínas por dia aí, tá? Então seria isso, pessoal. Então mais ou menos, se a gente for escolher a porção, carboidrato, né? Uma porção era isso aqui. Uma proteína, uma porção é isso aqui, né? Então, se eu pegar aqui mais ou menos essa porção, eu vou ter em média 21 gramas de proteína, ou enfim, média, tá? Realmente é legal ver com o seu nutricionista, porque ele que tem que combinar todos os alimentos para que no final do dia eu bato o que eu precise, seja 70 gramas ou seja 140 gramas de proteína no dia, tá? Ele vai fazer esse cálculo e vai ver qual o alimento que realmente tem as maiores fontes de proteínas, tá? Então isso aqui é apenas uma média, mas é uma referência, ok? O que a gente quer com vocês é dar um norte, se um dia você tiver com seu cardápio em mão, enfim, como que eu vou montar o prato aí, né? A gente vai ter aqui de carboidrato, aqui de proteína, aqui de gorduras e aqui de legumes e vegetais, né? A gente vai falar disso melhor mais para frente, mas essa é mais ou menos a ideia para vocês aí conseguirem ter a quantidade suficiente de construtores aí, ou seja, de proteínas, que vai deixar você aí muito mais saudável, muito mais forte, beleza? É isso, pessoal. Espero que tenha gostado da dica. Se caso contribuir também com alguém que você conheça, marque um amigo ou mande para ele também, tá bom? Valeu, pessoal.